Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar poderosamente mais um vídeo desse canal, que seja mais um vídeo edificante para a sua vida, porque hoje nós traremos mais um estudo bíblico para abençoar a sua vida, para que traga mais conhecimento. E ao final do vídeo nós iremos trazer algumas lições, aquilo que Deus tem para nos ensinar, para nos abençoar. Eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, a partir do versículo 15. Segundo Samuel 21, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos para pelejarem contra os filisteus. E Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança de bronze pesava 300 siclos, e que cingia uma espada nova, intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Muito se fala, todos nós conhecemos da bravura de Davi quando ele mata o gigante Golias, ainda muito jovem, ainda um rapaz, moço, de pouca idade, aonde aquele gigante afrontou todo o exército de Israel durante longos dias e não havia nenhum guerreiro, não havia nenhum valente da parte de Israel que tinha coragem de enfrentar aquele homem. E dia após dia aquele homem surgia afrontando Israel. E aquela humilhação ia aumentando cada vez mais, com o decorrer dos dias passando, é óbvio, aquele homem, cada vez mais, ele se sentia mais poderoso, porque não havia adversário para ele. E todos nós conhecemos essa história, todos nós sabemos perfeitamente da história da luta de Davi e Golias, e aquilo que Deus fez na vida dele. Eu também vou trazer algumas coisas que eu já ouvi dessa mensagem. Eu ouvi, parece que uma única vez, alguém pregando sobre isso. E isso, confesso para vocês que tem muitos anos mesmo, eu acredito que mais de 10 anos que eu ouvi essa mensagem. E eu ouvi algumas coisas e o que acontece? Às vezes os pregadores também falam muitas coisas que na época a gente às vezes também não tem tanto entendimento assim, a gente acaba acreditando em tudo, infelizmente, quando você não tem tanta leitura da Bíblia Sagrada, ou pelo menos aquele texto você realmente desconhece, por mais que você até entenda um pouco da palavra de Deus, você até tem uma leitura bíblica constante, mas aquele texto você não tem tanto conhecimento, como foi o meu caso. E eu vou contar algumas coisas que eu já ouvi dessa palavra, e que a Bíblia não fala sobre isso, mas às vezes é muita imaginação do pregador. Meus irmãos, o texto bíblico que nós lemos aqui, ele vai tratar de uma outra guerra, de uma outra luta de Davi e de um outro gigante. Esse gigante não era tão conhecido quanto o gigante Golias. Muitas pessoas nem conhecem essa passagem bíblica. Esse gigante, chamado de Isbi-Benob, era um outro gigante também, que provavelmente veio daquela... Quando Josué conquista a terra de Canaã, você sabe que muitos tiveram medo de entrar ali. Por quê? Porque quando Josué envia os espias para olhar a terra, aqueles homens ficaram amedrontados. Por quê? Falaram que aquilo ali era terra de gigante, muitos tiveram medo. Então provavelmente havia sim um local, um povo que realmente de grande estatura,
homens gigantescos, e da qual o próprio Golias também é descendente. E provavelmente depois dessa conquista, esses homens saíram daquele lugar e começaram a ir para outros lugares, e provavelmente encontraram um certo refúgio entre os filisteus. E havia esses homens sim, junto com os filisteus. Tanto é que a Bíblia fala justamente dos filisteus. Mais uma vez, Davi se depara com um gigante dos filisteus, assim como foi Golias. Assim como foi Golias. Só que nesse momento aqui não se data perfeitamente em que época foi, quantos anos Davi tinha. Bom, a Bíblia fala, e isso a gente pode trazer, a gente não pode trazer coisas da nossa cabeça, como eu já disse. Eu ouvi alguns pregadores, eu já vou falar algumas coisas que eles falaram, mas a gente não encontra referência bíblica para isso. Bom, a primeira coisa que eu ouvi foi a seguinte, que quando Davi pega 5 pedras, você já deve ter ouvido falar nessas 5 pedras que Davi pega para matar o gigante Golias. Eles falam que uma pedra era para Golias e as outras 4 era para matar outros gigantes que também eram dos filisteus. Bom, aí a gente pode falar que entra a imaginação do pregador. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Aquelas 5 pedras, ela não fala que uma era para Davi e as outras 4 eram para os outros gigantes. Porque se você continuar a leitura bíblica desse segundo livro de Samuel, capítulo 21, que nós lemos, você vai ver sim que há outros gigantes e realmente que eles foram mortos e que eram mais 4 gigantes. Mas a gente não pode associar isso com as 5 pedras de Davi. Essa foi uma coisa que o pregador falou e que na época me gerou um pouco de dúvida. Será que é isso mesmo? Será que não é? A gente não pode afirmar que as 5 pedras que Davi pegou era uma para matar Golias e as outras 4 para matar os outros gigantes. A gente não pode afirmar isso. Mas enfim, o texto bíblico fala que ele se cansou. Isso sim, está nas Escrituras Sagradas, conforme nós lemos aqui. Irmãos, não se sabe ao certo quantos anos Davi tinha nesse dia, mas que ele se cansou sim. Alguns estudiosos acreditam que ele já estava vindo de uma outra batalha e por isso ele estava cansado. E outros estudiosos falam que Davi já tinha uma idade avançada. Mas, para nossa compreensão, isso não importa se ele estava vindo de uma outra batalha ou se ele já era com a idade mais avançada. Mas uma coisa é certa, ele se cansou. E nesse momento, irmãos, que ele está cansado, o inferno lança um outro gigante para tentar matá-lo. Esbibenob. Esse gigante, irmãos, que era tão forte quanto Golias, tão armado quanto Golias, ele se depara com Davi. Só que aqui, irmãos, Davi já não era mais um menininho. Você pode até não saber que ele tinha uma idade avançada, mas ele não era mais um menininho. E aqui também, Davi já era experiente em guerra. E Davi não estava tão desarmado quanto ele estava quando enfrentou o gigante Golias. Aqui ele já estava preparado sim para as pelejas, para as batalhas, provavelmente com capacete, com a espada, com lança. Ele já estava com armas de guerra, não mais apenas com pedras ou com a simples funda, não. Aqui Davi já estava mais preparado, tanto com a sua armadura, quanto com a sua experiência de guerra. E provavelmente Davi aqui tinha muito mais chance de enfrentar esse gigante do que o gigante Golias. Mas a Bíblia fala que ele se cansou. Meus irmãos, eu quero trazer aqui um ensinamento para você.
Saiba que o inimigo nunca desiste de destruir a sua vida. Nunca. E nem sempre ele vem quando você está forte, quando você está com a sua fé lá em cima. Ele não vem sempre, ele vem nesses momentos também. Não pensa você que quando você está orando muito, jejuando muito, subindo muito monte, consagrado, buscando a Deus na leitura da palavra, você está ali, firme com Jesus, sua fé lá em cima. Não pense você que ele deixa de vir, não. Ele vem também. Se ele tentou Jesus no deserto, você conhece alguém mais capacitado e preparado que Jesus? Não, não existe. Mas em Mateus capítulo 4, você vê que ele se apresenta para Jesus, para tentar destruir o nosso Senhor. Então, nesse momento que a nossa fé está lá em cima, ele também vem, mas nós estamos um pouquinho mais preparados. Não quer dizer que a gente tem esse poder todo para enfrentar o inimigo. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o revestimento do Espírito Santo na nossa vida, pela nossa capacidade humana, nós não teríamos condições de enfrentá-lo. Não é pela nossa leitura bíblica, não é pela nossa oração, não é pelo nosso jejum, não. Nós estamos, irmãos, suscetíveis a ser confrontados por ele a qualquer momento. Mas, pior ainda, é quando nós estamos cansados. Quando a nossa leitura bíblica já não se faz tão presente, mas a gente lê a Bíblia esporadicamente, ou a nossa fé está muito abalada e a gente está questionando muito ao Senhor: por que eu estou passando por essa luta? Por que esse mal sobreveio sobre a minha vida? E através das lutas e das dificuldades, nós estamos fatigados, nós estamos cansados. Irmãos, é nesse período que ele aparece mesmo para tentar dar uma rasteira, puxar o tapete, nos empurrar para o precipício, nos empurrar para a queda, para que a gente venha a ser totalmente destruído. E foi exatamente nesse momento, cansado, Davi não estava no seu auge, não estava descansado, pronto para a peleja, não. A Bíblia fala que ele estava cansado, irmão. Saiba você, irmãos, que ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja com pouca força, ainda que tua fé esteja desfalecendo, ainda assim o Senhor é poderoso para te sustentar, para te levantar e para dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Filho, ele te levanta. Meus irmãos, ele está pronto o tempo todo para te levantar, para te dar uma injeção de ânimo, para que você possa suportar as guerras, as lutas, ainda que você esteja passando por esse momento, meus irmãos. Saiba que Deus é poderoso para te levantar, em nome de Jesus. E Esbi-Benob aparece para matar Davi, quando Davi está cansado. Mas a Bíblia fala, irmãos, que levanta um homem dos guerreiros de Davi, chamado Abissai, um dos seus valentes, e ele aparece e mata o gigante Esbi-Benob. Eu também já ouvi uma pregação, como eu já disse, que o pregador fala que ele estava no alto de um monte, ele estava numa parte alta de uma pedra e ele pula no meio entre Davi e Esbi-Benob. É mais uma coisa que eu falo. A Bíblia não fala isso, que ele pulou no meio, que Davi estava aqui, Esbi-Benob aqui e ele pula no meio. A Bíblia não fala isso. Pode ser que ele apareceu do lado de Davi. Eu estou trazendo um texto para não inventar coisa e fazer aquela alegoria toda. Não. Eu estou trazendo algo que realmente a Bíblia fala. Ele pode ter aparecido do lado de Davi. Se ele pulou no meio, e também se ele está do lado, ou se veio perto de Esbi-Benob,
isso é irrelevante para o nosso ensinamento. Mas a Bíblia fala que ele aparece e que ele mata o gigante Esbibenob. Esse homem quase matou Davi. E depois desse fato, os seus guerreiros, seus valentes de guerra, se reuniram e aconselharam Davi a nunca mais ir para a peleja, porque Davi tinha uma importância muito grande para a nação, e para que Davi não corresse mais o risco de morte, porque Davi era um valente de guerra, onde já tinha enfrentado dezenas e dezenas de guerras, mas eles aconselharam Davi a não ir mais à peleja, para que deixasse isso para os seus valentes, para que ele fosse poupado mais desses momentos, para que a lâmpada de Israel não se apagasse. E ele é aconselhado a não mais participar. Meus irmãos, um outro ensinamento que eu trago para vocês é o seguinte, que muitas vezes Deus nos capacita para nós enfrentarmos o gigante, como aconteceu com Golias. Deus capacitou Davi para que ele vencesse o gigante Golias. Muitas vezes Deus faz isso diretamente conosco, diretamente com você. Ele te capacita a enfrentar as lutas, as guerras. Mas outras vezes também, irmãos, ele capacita um irmão para nos ajudar, como aconteceu com Abissai. Davi, mesmo tendo experiência de guerra, Davi, mesmo sendo um valente, Davi, se não fosse Abissai, se tivesse interferido, se Deus não tivesse colocado sua mão e colocasse Abissai para defendê-lo, Davi aqui estaria morto. Irmãos, Deus usa um irmão, Deus usa uma irmã, Deus usa alguém para nos abençoar, para nos ajudar. Ele pode nos usar diretamente, sim, como eu já disse, como ele usou Davi para enfrentar Golias, mas ele também pode ajudar a pegar um irmão para nos ajudar, seja através de um médico, seja através de um advogado, seja através de um professor, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, não importa. Deus sempre usa um, pode ser uma criança, pode ser uma criança. Você nem imagina que o teu socorro vem de uma criança. Pode ser que Deus possa usar uma criança para te ajudar, mas Ele sempre vai usar alguém para nos ajudar. Meus irmãos, que essa palavra venha de encontro ao teu coração. Eu não sei o que tu está passando nesse momento. Talvez você possa estar muito forte, mas talvez você nesse momento esteja como Davi, cansado. Mas sabe de algo, irmão? Não importa se a tua fé está lá em cima, ou se nesse momento você está fraquejando na fé, mas o Senhor é contigo. Deus, ele sempre está pronto para te levantar, para te reerguer, para te dar aquela injeção de ânimo e dizer: filho, levanta, filho, eu sou contigo, filho. Essa luta não veio para te matar, isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E você vai sair mais forte, você vai sair mais experiente e você vai testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Amém, irmãos? Que fique com essa palavra, que possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Querendo Deus, até o próximo vídeo em nome de Jesus.